Olá pessoal, aqui é a Ida. Estou aqui para mais um vídeo com a explicação, os comentários e a correção do PET volume 5 de língua portuguesa do 9º ano e já estamos na semana 3, então vem comigo. Então, a atividade dessa semana começa com uma notícia, que é para a gente ler e responder as questões sobre ela, tá bom? Guarda Ambiental resgata bicho preguiça pela segunda vez em 2 dias em bairro de Valinhos. Animal estava no bairro Reforma Agrária e, segundo a Guarda Municipal, provavelmente foi capturado e vivia em domicílio. Ele já havia sido resgatado no dia anterior. A Guarda Municipal de Valinhos, São Paulo, resgatou um bicho preguiça encontrado no bairro Reforma Agrária nesse domingo 16. Segundo a equipe da Guarda Ambiental, o animalzinho já havia sido retirado do meio urbano no sábado 15, mas retornou à vida domiciliar. O bicho preguiça foi avistado por uma equipe da Polícia Militar durante policiamento preventivo na região e os policiais acionaram a guarda. O animal é oriundo da Mata Atlântica e tem cerca de 2 anos de idade. Felizmente, ele não estava ferido. Os guardas acreditam que ele tenha sido capturado e que vivia em domicílio, já que mesmo após ter sido solto na mata, voltou ao bairro. Após o novo resgate, ele foi levado até a Associação Mata Ciliar, em Jundiaí, São Paulo, para análises veterinárias e posteriormente ser devolvido à natureza. Então tá aí uma notícia sobre aí o resgate de um bicho preguiça que aconteceu lá em Valinhos. E aí já pergunta aqui na número 1, qual o fato noticiado? O resgate de um bicho preguiça realizado pela segunda vez pela Guarda Municipal de Valinhos. Esse é o fato, tá? A notícia está falando sobre o quê? O que aconteceu, né? É isso aqui. No 2, no trecho, segundo a equipe da Guarda Ambiental, o que quer dizer o termo segundo? Quer dizer de acordo com as informações fornecidas, no caso aqui pela Guarda Ambiental, tá? Então, segundo é isso, é de acordo com, tá? No número 3, pergunta por que esse termo, por que o termo segundo é importante para a notícia? Para dar credibilidade ao texto, indicando a procedência das informações fornecidas e atribuindo a terceiros o discurso citado. Então, aqui a gente tem o seguinte, quando se usa esse tipo de termo, segundo, de acordo com, é para mostrar que o repórter ali, o jornalista, ele buscou as informações e o que ele está colocando ali foi, no caso aqui, a Guarda Ambiental que falou, ele não pegou essa informação de qualquer maneira, ele foi colher a informação com alguém que sabe do fato, que entendeu ali a respeito daquilo que estava sendo noticiado, tá? Então, é uma forma de dar então, mais credibilidade quando você indica que a informação é de procedência, tá? Número 3. O uso do termo oriundo no trecho o animal é oriundo da Mata Atlântica e tem cerca de 2 anos de idade. Remete a que verbo? Então, oriundo vem de que verbo? Remete ao verbo originar, ou seja, tem a ver com origem, tá? Então, quando falo que o animal é oriundo da Mata Atlântica, ele tem origem, ele veio de lá, tá? E número 4, qual foi o tom utilizado pelo autor da notícia para relatar um fato repetido? E que termo indica esse tom? O autor da notícia relata o fato repetido demonstrando ser algo inusitado, inesperado, incomum. O termo que indica isso é pela segunda vez em 2 dias. Ou seja, ele mostra com esse pela segunda vez em 2 dias que aquilo estava se repetindo e que não era uma coisa comum de acontecer, que não deveria estar acontecendo aquilo de novo, ok? Então, continuando aqui, nós temos mais 2 textos aqui para fazermos as próximas atividades, tá? O primeiro texto, então. Fortaleza, 7 de março de 2010. Caro senhor gerente de supermercado Bom Preço, loja da Rua da Praça 18, há muitos anos nossa família é freguesa deste supermercado. Hoje, porém, estamos muito decepcionados com o atendimento de sua loja. Semana passada, no dia 2 de março, compramos um pote de 500 gramas de maionese, que coisa, que apesar de estar dentro da data de validade, está visivelmente estragada e cheirando mal. Ao mostrarmos a nota da compra e pedimos a substituição do referido item ao funcionário identificado como Armando Guerra, ele disse que a loja não tem nenhuma responsabilidade sobre a mercadoria que já saiu do estabelecimento. Assim, gostaríamos de pedir diretamente ao senhor a substituição do produto ou a devolução do dinheiro pago pelo vidro de maionese, sob o risco de eu ou minha família nunca mais comprarmos em seu supermercado.
Cordialmente, Eliane Aparecida dos Santos. Então tá aqui um texto da Eliane para o supermercado Preço Bom. Segundo texto. Assunto: aquisição de livros. Senhores pais de alunos dos 6º anos do ensino fundamental, solicitamos a aquisição do livro que será usado no início do trabalho da área de língua portuguesa. O trabalho terá início na sexta-feira, 24/4, e é importante que todos os alunos tenham a obra nessa aula. Histórias à Brasileira. Autor: Ana Maria Machado. Adaptação: Editora Companhia das Letrinhas. Atenciosamente, Rosana Seligman, coordenadora pedagógica circular número 014/2008. Então, a gente vê aqui claramente que são duas cartas, tá? O texto 1 e o texto 2 são cartas. Vamos às questões aqui que vão nos fazer prestar mais atenção nos detalhes sobre essas cartas, ok? Número 1. Aponte características que permitem inferir que os dois textos são cartas, ou seja, quais são as características ali que nos mostram que esses textos são cartas. Presença de local e data, que tem no texto 1, tá? Se a gente for subir aqui, ó, vocês vão ver que no texto 1 começa com local e data, o texto 2 não. Mas tem um motivo para isso, né? E a gente vai comentar daqui a pouquinho. Então, local e data no texto 1, vocativo e assinatura, que identificam destinatário e remetente, despedida e texto escrito na primeira pessoa. O que é o vocativo? Vocativo é quando você chama a pessoa com quem você está falando. Então, esse caro senhor gerente do supermercado Preço Bom. Isso aqui é o vocativo. Esse aqui é senhores pais de alunos dos 6º anos do ensino fundamental. Esse é um vocativo. Então, você inicia o texto de uma carta, né, com esse vocativo, chamando a pessoa, tá? O texto é escrito em primeira pessoa nas duas cartas, embora essa daqui use a primeira do plural, né? Então, a gente tem aqui, também tem aqui a primeira pessoa do plural no primeiro texto, aliás, todos os dois estão na primeira pessoa do plural, né? Tem uma despedida, cordialmente, atenciosamente, e os dois estão assinados. Então, isso são características de carta, ok? Então, essas são as características aqui que a gente colocou, que podem nos ajudar a inferir que esse texto é uma carta, tá? Número 2. Agora, aponte diferenças entre os dois textos. A gente pode ver que no texto 1 tem local e data, o texto 2 não. O texto 2 indica, lá no início, no topo, né, o assunto. O texto 1 não tem isso. O texto 1 possui apenas um destinatário. Já o texto 2 tem vários destinatários. Enquanto o texto 1 é feito para ser lido pelo gerente do supermercado, o texto 2 é para todos os pais dos alunos. E, por fim, o texto 2 possui uma numeração que identifica o documento, que é essa numeração aqui embaixo, por se tratar, né, de uma carta emitida por uma escola, é um dos documentos da escola ali no caso. Então, essas diferenças são justamente porque são cartas diferentes, né? Estão em contextos diferentes. Uma é um cliente escrevendo para o gerente do supermercado e o outro é a direção, a coordenação da escola escrevendo para os pais dos alunos. Então, o contexto é diferente, por isso algumas características diferentes aqui, tá bom? Número 3. Qual dos textos é uma carta de reclamação e qual deles é uma carta de solicitação? O texto 1 é uma carta de reclamação. Por quê? Porque reclama do mau atendimento do supermercado. Já o texto 2 é uma carta de solicitação, pois solicita aos pais dos alunos a aquisição de um livro. E, por fim, pergunta aqui qual é o verbo que indica que esse texto é uma carta de solicitação. A gente tem lá solicitamos, né? Que está aqui no início da carta, solicitamos. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor essa atividade. Se o vídeo foi útil, curte aí, se inscreva no canal, compartilhe com seus colegas para ajudá-los também. Fiquem com Deus e até a próxima!